Bom dia, pessoal! Hoje nós vamos estar conversando sobre o gênero conto que eu passei para vocês na aula passada. Vamos estar tentando tirar algumas dúvidas, certinho? Então, pessoal, durante toda a nossa vida a gente ouve, a gente lê e conta diferentes histórias, não é mesmo? Quem não conhece a história do Chapeuzinho Vermelho, a Bela Adormecida, entre tantas outras, fazem parte de um tipo de texto chamado narração. E o termo narrar significa contar sobre algum acontecimento, que pode ser verdadeiro ou inventado. Alguns elementos do conto são essenciais. O conto ele é caracterizado por ser uma narrativa curta, no qual o espaço e o tempo são reduzidos, como também apresenta poucos personagens. Então, de forma resumida, eu diria o seguinte: o conto é uma narrativa curta, em que há um único conflito, tem poucos personagens, tempo e espaço reduzidos. Mesmo sendo caracterizado por ser uma narrativa literária curta, ele tem um começo, meio e fim da história narrados de maneira breve, que são suficientes para contar a história por completa. O conto possui elementos e estrutura bem marcados, e sendo que o tipo de história pode indicar o tipo de conto que estamos lendo, porque tem diversos tipos de conto. Os maiores contistas brasileiros são Machado de Assis, Monteiro Lobato, Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector, Lígia Fagundes, dentre outros. Então vamos para a estrutura do conto. A estrutura do conto é fechada e objetiva. E na medida em que esse tipo de texto é formado por apenas uma história e um conflito, sua estrutura está dividida em 4 partes. Introdução, também chamada de apresentação e equilíbrio inicial, é o início da narrativa. É bem nela que podemos descobrir o contexto da narrativa, quem são os personagens, qual é o espaço e o tempo nos quais a história vai ser narrada e quais são os primeiros acontecimentos nela. Desenvolvimento. Também, pessoal, é conhecido como complicação ou surgimento do conflito. É bem aqui que vai acontecer o conflito da história. Apresenta as ações que modificam o estado inicial da narrativa. Vemos o conflito, ou seja, a situação, problema, que fará os personagens agirem para resolvê-lo. Clímax. É um momento de maior tensão, quando o problema está no auge e as ações tomadas definirão o rumo da história. E conclusão, conhecida também como desfecho ou solução do conflito, como o nome já diz. É o final da história, né, pessoal? E que será provavelmente diferente de como ela começou. Então é na conclusão que pode mostrar que o problema, né, o conflito, foi resolvido ou não, dependendo muito mais do tipo de conto que estamos lendo. A estrutura do conto é baseada nos elementos fundamentais da tipologia narrativa. Nesse sentido, o gênero textual em questão deve ter, no caso aqui são os elementos do conto, né, da narrativa. Deve ter espaço, tempo, personagens, diálogo, foco narrativo e epílogo. O espaço, pessoal, é um local em que se desenvolve a narrativa. Pode ser em uma casa, numa rua, parque, praça e assim por diante. Por serem narrativas breves, o espaço no qual se desenvolve a trama deve ser um espaço bem reduzido. O tempo designa em que se passa a narrativa. Ele pode ser classificado em tempo cronológico, né, e tempo psicológico. O tempo cronológico, ele é um tempo que ocorre de forma linear em relação aos fatos, do começo para o final. Trata-se de um tempo que pode ser medido em horas, meses, anos e séculos. Já o tempo psicológico é o tempo do interior daquele que está contando a história, né? Que ocorre com base na imaginação ou memória do narrador ou personagem. É um tempo que não é linear, pois os acontecimentos não ocorrem de forma linear. Foco narrativo. Trata-se do narrador sendo classificado em. Então, o narrador ele pode ser classificado em narrador observador, narrador personagem e narrador onisciente.
O narrador observador, ele é conhecedor da ação, mas não participante. Já o narrador personagem, ele é um dos personagens. E o narrador onisciente conhece a história e todos os personagens envolvidos nela. E pessoal, geralmente os contos são narrados em terceira pessoa, embora existem contos narrados em primeira pessoa também. Mas nesse caso, geralmente ocorre quando é um narrador personagem. E outro elemento, no caso da narrativa do conto, são os personagens, que são indivíduos que participam da narrativa, sendo classificados dependendo do foco em personagens principais ou personagens secundários. Por ser uma narrativa curta, o conto possui poucos personagens. Geralmente, pessoal, são assim, 2, 3 personagens, 5, depende muito da narrativa, mas são poucos personagens mesmo. Bom, e o diálogo, é um elemento essencial do conto, porque é através dos diálogos que tem a base expressiva para que desenvolva os conflitos da trama. E é o diálogo que determina a fala dos personagens. E o diálogo no conto são formados por uma linguagem mais objetiva e metáforas simples, viu, gente? Os diálogos são classificados em diálogo direto, indireto e interior. E outro elemento constituinte é o epílogo, que nada mais nada menos é o clímax da narrativa. No caso, determina o desfecho surpreendente, imprevisível ou enigmático da ação daquela história. O conto, ele é classificado como gênero narrativo, ou seja, um tipo de narração. No entanto, existem vários tipos de contos, dependendo dos elementos que compõem a história e de como ela pode terminar, dando subgêneros a eles. Vejamos aqui alguns dos mais famosos. Vamos aqui, tipos de contos. Contos realistas, contos populares, contos fantásticos, contos de terror, contos de humor, contos infantis, contos psicológicos, contos de fadas. Então, pessoal, é isso aí. Espero ter ajudado um pouquinho e qualquer coisa, só me procurar no privado. Um abraço em todos.